Terceiro episódio da série agora, classificações. Na psiquiatria, nós temos 4 classificações de medicações, que é a que a gente usa normalmente. Primeiro, medicações antipsicóticas. Os antipsicóticos ou neurolépticos são usados para controle de alucinações. Mas olha só, pessoal, uma coisa que a gente tem que levar em consideração é o seguinte, é uma analogia que eu costumo falar para todos os meus pacientes. Uma medicação não serve só para aquilo. Dipirona serve só para febre? Não, na verdade. Serve para febre, dor de cabeça, dor no corpo, diarreia, dor de barriga, dor de dente, serve para um monte de coisa. Então, assim, prestem atenção que a medicação psiquiátrica é a mesma coisa. Não é porque ali na bula tá falando assim, ele é esquizofrenia. Eu não vou usar esse remédio só para esquizofrenia. Eu vou usar ele para depressão, para bipolar, para ansiedade, eu vou usar para o toque, eu vou usar para um monte de coisa, tá? Então, assim, a primeira classificação é os antipsicóticos, que são usados em tratamento de esquizofrenia, bipolaridade, transtorno afetivo do humor, né, no caso, depressão, em alguns casos de ansiedade, em alguns casos de toque, mas a indicação dele, por ele ser um neuroléptico, é controle dos pensamentos, para organizar os pensamentos da pessoa. Segunda classificação, medicações antidepressivas. Antidepressivas servem para fazer o quê? Tratar depressão. Então, mas não é só depressão, ansiedade, toque, fobias, agorafobia, fobia específica. E aí, pessoal, é o seguinte, dentro dos antidepressivos a gente tem classes de antidepressivos. No primeiro degrau são os mais básicos, no segundo degrau antidepressivos mais potentes, que pegam neurotransmissores diferentes, e assim vai subindo, segundo degrau, terceiro degrau, tá? E hoje em dia a gente tá em torno do terceiro degrau. Só para vocês entenderem, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, inibidor seletivo da recaptação de serotonina e noradrenalina, os multimodais. Então, assim, um pega um neurotransmissor, outro pega 2, outro pega 3. E assim vai indo, tá? Pelo menos é até onde a gente tem estudado. A próxima classificação são as medicações anti-ansiedade ou hipnóticos. Mas, pessoal, essa é uma classificação muito importante da gente ter em mente, que ela é o seguinte, ó. Anti-ansiedade, tá, beleza, mas ela não é para tratar a ansiedade, ela é para tratar o momento da ansiedade, a crise, o estado ansioso, aquele momento em que o paciente está tendo uma crise, essa medicação é indicada. Então, assim, não adianta que aí, só para vocês terem uma ideia, é onde entra os benzodiazepínicos e os hipnóticos. Os benzodiazepínicos, pessoal, é os famosos tarja preta. Esse tarja preta, eles causam sim uma certa dependência. Então a gente tem que ter cuidado na hora de usar, mas eles são úteis. São úteis quando, doutora? No momento da crise. No momento da crise eles são os melhores, mas no momento da crise. Para tratar, para não ter crise, é antidepressivo. Entenderam, pessoal? Aí a última classe de medicações psiquiátricas são os estabilizadores de humor. Estabilizador de humor são aqueles que são usados para transtorno afetivo bipolar. Ok, mas não é só para isso. Transtorno afetivo bipolar é também usado em pacientes que têm muita agressividade, em pacientes que têm alguma demência com agitação. O carbonato de lítio é um estabilizador de humor, ele é muito indicado também em pacientes que têm muita ideação suicida. Por quê? Porque diminui a ideação suicida. Tudo que serve, que necessite estabilizar o paciente, eu vou usar essa medicação. Então essas são as 4 classes básicas de medicações psiquiátricas que a gente vai trabalhar. Mas lembrando sempre, pessoal, olha só, essas medicações eu posso misturar elas tudo para fazer com que o paciente fique melhor, porque a ideia do medicamento é que fazer com que o paciente tome e se sinta bem. Não adianta eu ficar usando uma medicação em uma dose muito baixa, porque esperar que o paciente melhore, mas ele não melhora, ou ele melhora pouquinho e não melhora mais, e aí eu aumento a dose, ele continua sem melhorar, aí eu associo uma outra medicação de uma outra classe e o paciente melhora. Existe o tratamento com uma só medicação? Existe. Existe tratamento com 2, 3 ou mais medicações? Também existe. Então pensem que a medicação ela tem que entrar no tratamento psiquiátrico para ajudar. Se ela não ajuda, eu tenho que trocar. Mas se ela está ajudando, então eu tenho que continuar tomando. Para isso a gente precisa de um médico especialista na área para poder coordenar da melhor forma possível o tratamento desse paciente. Mas, gente, a medicação ela é essencial
principalmente em momentos em que o paciente está tendo muito sofrimento. Então lembrem-se que a medicação ela tem uma utilidade e ela deve ser usada da maneira correta, porque senão depois não adianta falar, o remédio não fez efeito, doutora, mas eu não tomei direito, então não tem milagre, pessoal. Observem, dúvidas, tirem dúvida com os seus médicos, com os seus terapeutas, não importa. O importante é vocês tomarem a medicação da melhor maneira possível. Remédio tá ruim? Troca. Remédio tá bom? Ok. Entendeu? Então, pessoal, fiquem espertos. Agora, o último episódio da nossa série de medicações, pessoal, é mitos. Eu vou trazer os mitos para tentar desmistificar. E aí nós vamos falar um pouquinho mais ainda de remédio, tá? Então, prestem atenção no próximo episódio que vai estar bem legal.